Fala pessoal, sejam bem-vindos a uma rápida atualização do Bitcoin e Ethereum depois que aconteceu a divulgação da inflação americana. Então não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas e compartilhe essa análise rápida, direto ao assunto, nos grupos de criptos que vocês fazem parte. Olha só, hoje, como o dia mais importante da semana, se não do mês, aconteceu a divulgação da inflação CPI, e ele veio em linha com a expectativa e com uma sinalização positiva até de desaceleração quando a gente olha para o contexto mensal em relação à comparação ao mês anterior. Isso é muito positivo, porque abre margem para corte sim na taxa de juros, que foi considerado que poderia não haver esses cortes devido à divulgação do payroll na última sexta-feira, que trouxe uma sinalização que o mercado de trabalho poderia voltar a acelerar de um contexto muito agressivo, o que poderia ser mais inflacionário, porque o payroll veio acima da expectativa. Tanto é que isso foi o catalisador para o Bitcoin corrigir da semana passada para cá, depois de ter testado os 72 mil dólares. Só que agora, com a inflação vindo, mesmo com a divulgação do payroll acima da expectativa na semana passada, nós temos o mercado de trabalho sim dando uma acelerada, mas a inflação dando uma leve desacelerada ali dentro da margem do consenso, né? Então, isso mostra, traz uma confiança para o mercado de que a política monetária americana pode estar sim no caminho certo. Que, obviamente, não foi o cenário mais otimista de todos, uma forte desaceleração, né? Uma desinflação, mas isso já é positivo. E aí o Bitcoin reagiu positivamente, já subindo aí quase 3% hoje. Então vamos para a tela agora, atualizar as possibilidades do BTC, beleza? Então olha só, pessoal, seguinte, vamos aqui o gráfico do Bitcoin no diário, né? Eu vou colocar aqui no gráfico de 1 hora para vocês verem que com a divulgação, né? Olha só esse forte candle de 2% e 30 que aconteceu ali por volta da entre 9 e 10 horas, né? Após a divulgação que aconteceu 9 e meia. E aí o Bitcoin rompeu a resistência que eu marquei para vocês na minha última análise, essa região dos 68.500 dólares. Só que é o seguinte, galera, muita atenção aí, por quê? Hoje ainda acontece a decisão de juros, né? Que não é esperado que mude, o que é esperado, na verdade, é a manutenção da taxa de juros permanecendo entre 5,50 e 5,25, né? E aí, com isso, o preço do Bitcoin, ó, com a inflação, na verdade, veio aqui na LTB. Então, quer dizer, o Bitcoin ainda está em uma tendência de baixa no gráfico de 4 horas e ainda não está descartada a possibilidade de mais quedas, ok? Então, dependendo do que o Jeremy Powell falar hoje na decisão de juros, o Bitcoin pode ainda corrigir, aliás, na coletiva de imprensa, né? Porque a decisão de juros acontece às 15 horas, e aí na coletiva de imprensa ele pode dar alguma sinalização negativa e jogar o preço aqui embaixo, né? Agora, se ele der uma sinalização positiva, o Bitcoin vai romper essa resistência aqui e mais uma vez tentar o rompimento dos 72 mil dólares, ok? Então, o que eu espero hoje? Muita volatilidade, ok? E como vocês podem se posicionar nesse sentido? Primeiro, agora, o melhor ponto para compra, na verdade, já aconteceu ontem no suporte, que a gente sabia que era um suporte de curto prazo. Quem pegou ali, ó, conseguiu pegar essa movimentação. Agora o preço está na resistência. O que o Bitcoin precisa fazer? Romper os 70 mil dólares de forma consistente, galera. Porque se ele conseguir romper 70 mil dólares, ele vai estar engolfando o candle de ontem, né? E aí ele vai mais uma vez lá no 72. Então, para continuação de um viés otimista, hoje o Bitcoin precisa romper os 70 mil dólares. Se isso não acontecer, nós podemos ver ainda quedas, né? Porque a tendência ainda segue de baixa no gráfico intradiário. Então não caia em armadilhas. O Bitcoin ainda está em uma tendência de baixa, mesmo com a divulgação da inflação com contexto positivo. Ele está em uma tendência de baixa no curto prazo e não está descartada a possibilidade de mais correções, e o Bitcoin ainda pode ir nos 64 mil dólares enquanto não conseguir mais uma vez ganhar os 70 mil. Precisamos ver um fechamento diário do Bitcoin acima dos 70 mil para um viés positivo,
tá bom? Olha só, falando sobre a Ethereum aqui agora. Ethereum veio didaticamente também na região de resistência, $3.600. Sentiu a resistência, não rompeu. E a mesma coisa, galera. Enquanto a Ethereum não romper $3.670, ainda há a possibilidade da Ethereum buscar o suporte nos 3.349, o que abre margem para mais correções. Beleza? Então, muita atenção aí, gerencie os seus riscos. Tá, Bruno, mas qual que é a sua opinião? Vou colocar aqui a minha opinião, que não necessariamente vai se concretizar, mas, na minha opinião, nós vamos ver o rompimento desses $70.000, vamos ver o rompimento da LTB e o preço pode ainda hoje agredir lá os $72.000. Mas você não deve operar, a minha opinião, você deve operar, tá? A ação do preço, que é uma confirmação de rompimento desse nível ou um teste lá no nível de suporte para um viés mais interessante. Lembrando que os suportes são as duas linhas destacadas com a cor amarela no gráfico. Que é o seguinte, galera, eu vou atualizando as possibilidades para vocês durante o dia com análise de texto lá no meu grupo gratuito do Telegram, Panorama Bruno Cripto. Então, se você ainda não faz parte, o link vai estar aqui nos comentários do vídeo para que vocês possam receber essa atualização de mercado quanto ao cenário macroeconômico e ação do preço em tempo real, beleza? Então não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Uma excelente quarta-feira a todos.